para não sofrer, e eu não mudo e dou de cara na parede e acho que a culpa é da parede. Não tinha nada que está ali. Tanta coisa para essa parede fazer, vai ficar na minha frente para dar de cara nela? Não, eu é que teria que desviar da parede, eu que teria que mudar a minha conduta. Nessa mudança de conduta que é tão imperiosa para nós, o tema de hoje, eu trouxe um tema que é do livro Vinha de Luz, que é ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que é o mentor da nossa casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na Ziga Werneck, aqui na freguesia, entre freguesia e Cidade de Deus, né? Todo mundo fala assim, freguesia e Pichincha. Não, é freguesia e Cidade de Deus, é CDD mesmo, a gente é vizinho mesmo da CDD, né? Dos parceirinhos lá. Então, nesse livro, no capítulo 88, Emmanuel vem explicar para nós um trecho do Atos dos Apóstolos. Eu gosto de lembrar disso, porque deveria ser um compromisso nosso, enquanto espíritas, de estudar e ler a Bíblia. Nós deixamos muito a desejar nesse sentido. Muito a desejar. Às vezes falamos em determinados livros da Bíblia e a pessoa olha para a gente como a dizer, o que ele está falando? Livro de Levítico, Deuteronômio, né? Livro de Números, Primeiro Reis, Segundo Reis, sabe? Começa a falar alguma coisa do Velho Testamento, a cabeça da gente começa a entrar em choque. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia é o repositório das informações acerca da nossa doutrina. Moisés é o primeiro revelação, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira revelação. Elas se conversam entre si e se complementam. Então, no Atos dos Apóstolos, que o Novo Testamento ele é composto dos 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, que é a carta de Pedro, de João, de Tiago, e as cartas missionárias, que são as cartas de Paulo. Se eu não me engano, são 18 cartas. Aí eu não tenho certeza. Mas a Bíblia, ele é um conjunto de livros. Alguém sabe quantos livros tem na Bíblia? Eu também não sabia não, fui pesquisar na internet para não passar vergonha, né? A Bíblia católica são 66 livros, a Bíblia protestante são 76 livros, tem 10 a mais, porque a Igreja Católica não considera livro de Esther, mas alguns outros livros, e a católica, a Igreja Reformista inclui outros livros. Mas qual é a finalidade desse entendimento? Para mostrar que é uma sequência de informação. Quando algo não está muito adequado, o que Jesus fala? Aprendeis o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus muda o entendimento de algumas assertivas. E lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Emmanuel separou o versículo 31, que é o versículo que fala assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Nossos irmãos evangélicos usam muito essa frase, né? Esse versículo do Atos dos Apóstolos, mas eles, na maioria das vezes, não contam o anterior, o que aconteceu anteriormente com Paulo nessa citação. Paulo estava na cidade de Filipo, uma cidade grega da Macedônia, romana na Macedônia, e ele e Silas estavam na pregação. E eles chegam no centro da cidade, que Paulo adorava uma confusão, né? Ele era chegado a um barraco danado. Ele chegou no centro da cidade e tinha um homem explorando a faculdade mediúnica de uma mulher, e a mulher falava tudo da vida dos outros, os segredos da vida dos outros. A humanidade dela era algo bastante acentuado mesmo. E Paulo viu aquilo e falou, tá bom, não, essa coisa está errada. Eu, hein? Ficar usando os espíritos para fazer fofoca, né? Viu, gente? Não pode, tá? Não pode. Quem gosta... começou a elogiar eles como enviados. Isso. Uhum. Ela começou a mexer com a vaidade do espírito.
Não é nem com a vaidade, não. Isso aí, muitas das vezes... eu esqueci teu nome, meu amor. Marta. Olha só, no movimento espírita, tem um pavor absurdo do elogio. Tá? O elogio, como incentivo para que o outro caminhe no caminho do bem, é essencial, é necessário. Agora, se a Rose faz um elogio para mim, Evaldo é muito bom, eu acredito se quiser. Se eu acreditar, o problema é meu, não é dela, não. A intenção dela é me incentivar a continuar na tarefa do bem. Agora, se eu boto aquilo como dois foguetes para achar que eu sou maior do que todo mundo, a queda é minha, não é dela, não. Então, o que a irmã estava fazendo, a pitonista estava fazendo, era demonstrando para todo mundo que Paulo e Silas eram homens de Deus. Mas só que Jesus manda ao levarmos o evangelho? Esquece de ti. Você não é importante, o que é importante é a tarefa que você vai executar. Porque se você não executar, alguém virá e fará no teu lugar, não tenha certeza disso. Se você fala assim, eu não vou mais lá no Maria da Paz, a casa sentirá a falta, mas não deixará de existir por causa disso. Todos nós temos a importância que nós damos nas condições que nós achamos que somos insubstituíveis. Quando eu trabalhava, o meu chefe tinha uma plaquinha em cima da mesa, ele colocou assim, não falte, pois o teu chefe poderá perceber que você não é essencial. E assim também dentro do movimento espírita. Tem muitos de nós que acham, olha, é uma frase que eu já escutei e eu começo a tremer quando eu escuto de novo, essa casa sem mim não anda. Não é prepotência demais? Não é? Jesus falou assim, lembre-se que Deus falou, que Moisés falou, que mesmo das pedras Deus suscitaria filhos a Abraão. Das pedras. Então, não tem esse grau de importância que às vezes queremos dar. Então, quando o elogio vem, você tem que ter a humildade de reconhecer que você não é aquilo tudo que a pessoa pensa. E foi o que Paulo fez. Paulo falou, cala-te, pois não é digno que use essa mulher para falar o que não sabes. Sai dela, espírito. Aí na Bíblia está escrito espírito imundo. Né? Sai dela. E na mesma hora a mulher voltou à consciência. Só que, sempre quando tem alguém que tem a mediunidade descompensada, tem outra pessoa que leva vantagem naquela dificuldade da pessoa. O cara que agenciava a mulher, porque ele falava, olha, a Rose é sensacional, quanto tu pagaria para saber o teu futuro? Tá vendo? É fofoqueira. Não quer esforço, viu? Como é que é? Entende? E era assim mesmo. As pessoas pagavam quantias altas. O dinheiro era 80% para ele, 20% para a Rose. Entende? Mas só que ela vivia pressionada pelos espíritos. Ela não tinha consciência das ações que ela cometia. Quando Paulo repreende o espírito, que ele é afastado daquela irmã, ela cai na sua realidade, entra em choro convulsivo, e aí o que o cara fez? Perdeu a galinha dos ovos de ouro dele, não é? Aí chegou perto das autoridades e falou, olha, esses homens aí são judeus e eles falam de coisas que nós não aceitamos e não praticamos, que é a interferência no plano espiritual. Eles agem contrário às leis de César. Aí lá foi Paulo e Silas presos de novo, mandaram dar 30 bastonadas nele, paulada. 30. Você está com dor de cabeça, não vem para o centro. Né? Brigou com o marido, hoje eu não vou. Tirou a minha paz. Aquele traste tirou a minha paz. Ele tirou aquilo que você não tem. Porque o companheiro, a companheira, a gente não pode falar muito de companheira, não, que só tem nós dois de homem aqui, vai pegar mal pra gente. Vou falar só contra a gente, tá bom? Tá. Não reclama, não. Depois eu mudo, né? Mas, muitas das vezes, as dificuldades que nós enfrentamos em casa, com o marido, com o pai, com o irmão, ela só me abalará se eu deixar. A decisão é só minha.
Eu não tenho, por mais que eu ame a minha esposa, eu não dou na mão dela o direito de me fazer feliz, não. A felicidade é uma conquista minha, como eu também não tenho capacidade de fazê-la feliz. Eu não tenho essa possibilidade. Então, quando a mulher foi repreendida, e aí aqueles que se sentiram prejudicados fizeram a fofoca lá com as autoridades, Paulo foi preso junto com Silas, levou 30 bastonadas, e aí foi para a cadeia. Ficou preso lá. E outras pessoas também. Contam alguns historiadores que tinham em torno de 100 pessoas presas, no mesmo momento com Paulo, pelos mais variados motivos. Pelos motivos de serem cristãos, só Paulo e Silas. Mas o Paulo, o que fez? Paulo, assim, eu acho que eu sou amigo do Paulo, porque eu não posso ver dois reunidos que eu começo a falar. O negócio é falar, né? Uma maravilha. Aqui fala. A minha esposa hoje mesmo falou assim: tu fala muito, Walter. Eu falei: não é que eu falo muito, vocês que ficam muito calados. Então, para não ficar aquele silêncio fúnebre, né? Aquela coisa, né? Aproveita a oportunidade. Paulo começou a pregar o evangelho, mostrar o amor que Jesus propõe, independente dos nossos erros, porque Jesus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Não é porque nós estamos trilhando muitas das vezes caminhos errados que nós estamos excluídos do amparo de Jesus, não. Jesus está muito acima disso. Nós aqui olhamos um para o outro, dependendo da atitude, a gente cria um vácuo entre nós e a pessoa, um mestre não. A página, né, de abertura do estudo é o maior convite de amor que você possa receber. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não conte que Jesus vai te carregar no colo, porque não vai. Não é essa a proposta do mestre. Eu nem sei quem é o autor daquele poema Pegadas na Areia, conhece? Não é bonito? Mas não é verdade não, gente. Eu fico com medo de um dia encontrar o autor do poema, porque eu sempre falo isso. Por quê? Porque o poema Pegadas na Areia diz que a pessoa caminhando na areia em função dos seus graves dificuldades, seus problemas enormes, e quando olha para trás vê só duas pegadas. E ele reclama. Né? Reclama com Jesus. Poxa, você diz que estará comigo em todos os momentos, e eu agora vejo nesse problema que eu estou enfrentando só duas pegadas na areia, e aí no poema diz que Jesus diz que as pegadas eram dele, Jesus que carregava o irmão no colo. Não é essa a proposta do mestre. A proposta do mestre não é de carregar a gente no colo, é aliviar as nossas dores e as nossas dificuldades. Ele diz que nos aliviaria. Para quê? Para que você reúna forças e possa enfrentar as dificuldades. Então, Paulo, pregando o evangelho para os outros presos, naquela euforia, né, da palavra que Jesus nos propõe, houve um terremoto na cidade. E nesse terremoto, quando eles foram presos, antes disso, quando eles foram presos, as autoridades falaram assim para o carcereiro: cuida desses homens, porque eles serão punidos severamente por vontade de César. E se algo acontecer com eles, tu morre. Aí o carcereiro fez o quê? Botou 2 pregadores no olho para não dormir, para tomar conta deles. Aí, só que ele cochilou, alta noite, né? Cochilou, e isso teve um terremoto naquela região. E quando o terremoto cessou, todas as portas de todas as celas se abriram. Quando o homem acordou com o tremor de terra, que ele viu as portas abertas, o carcereiro pegou a espada para se matar, porque ele sabia que ele ia ser morto pelo chefe dele. Paulo grita: não faça nada contra ti, pois todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Olha a força da palavra evangelizadora de Paulo. Né? Você está preso, você sabe que você vai penar. A porta está aberta, o cara está dormindo e você não sair porque um homem falou do evangelho de Jesus. Aí vem essa frase que Emmanuel explica para a gente. Né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa.
Evidentemente que Emmanuel vem dar um monte de cascudo na gente, que ele não vai perder a viagem. Ele é educador, ele veio para ensinar, não veio para abanar ego de ninguém. Aí Emmanuel começa assim, até que hora? Por quê? Tu vai trabalhar depois? Não, é só ela, tu vai embora e a gente fica. Não, a gente fica. Não, até umas 6 horas dá pra ir. Aí, Emmanuel começa assim, vê só, eu já me enquadrei na primeira frase. Geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, num capítulo da crença religiosa. Quantas vezes a gente enfrenta essa dificuldade de conversa no grupo familiar acerca do espiritismo, acerca do Evangelho? Quantas vezes nós somos uma andorinha só tendo que fazer um verão bem forte no nosso grupo familiar? Eu tenho um irmão que é pastor, um sobrinho que é pastor, o lado todinho dos familiares do meu pai, tudo da igreja evangélica, do lado da minha mãe tem evangélico, tem católico e tem à toa. Aquele que não vai a lugar nenhum. Eu tenho 2 filhas à toa. Às vezes, se a palestra, eu estou perdido. Eu tenho 2 filhas que são evangélicas e 2 à toa. Então está na média, né? 2 adultos, está na média. Mas aí, essa realidade que existe, que às vezes, eu não sei, quem faz o evangelho no lar aqui? Quem não faz, deveria fazer. Tá? Quem não faz, deveria fazer. Emmanuel vai falar isso mais adiante. Por quê? Porque muitas das vezes, eu fazia o evangelho no lar sozinho. Nem meu cachorro ficava. Isso. Entendeu? A minha cachorra não ficava, não. Ela, às vezes, não. Às vezes, ela não, nem ela me aturava, nem ela me aturava. Mas eu não deixava de fazer, não. O evangelho era compromisso meu. Sabe? Era compromisso meu. E quantas vezes... Tem um caso que eu gosto muito, que pode servir para alguém, que é do Chico. Um irmão chegou perto do Chico e falou com ele que ele queria implantar o estudo do evangelho no lar. Mas a esposa dele não tinha nenhuma ligação religiosa e nem os 2 filhos dele. E na hora do evangelho que ele estabeleceu, que era às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, que é a hora que ele chegava do trabalho, já estava com tudo organizado, era a hora da bendita da novela da mulher. Então, desligar a televisão para fazer evangelho no lar, nem pensar. Nem pensar. Aí ele pensou o quê? Vou para o meu quarto, para fazer lá no meu quarto. Só que no quarto dele estava o filho mais novo no videogame. E quando ele tentou falar com o filho virou bicho. Não era igual na minha época, que meu pai falava, eu não tinha direito nem de pensar se eu ia responder, era só executar. Ele foi no quarto do outro, que era o quarto dos filhos, o mais velho estava no computador também, atribulado lá nos seus afazeres. Ele falou, Chico, eu não tenho condições de fazer o estudo do evangelho no lar. O Chico falou assim, uai, meu filho, e o banheiro? Aí ele, uai, Chico, pode fazer evangelho no lar no banheiro? Uai, pode, ninguém disse que não pode. Se não disse que não pode, então pode. Aí ele falou, você vai fazer o seguinte, na hora que você estabeleceu, que é 9 horas da noite, você vai pegar um copinho de água, o seu livrinho do evangelho, pergunta primeiro se alguém quer usar o banheiro, né? Porque senão bate na porta casa com o banheiro só, a gente também quer a encrenca, né? Aí, se não quiser, você entra, fecha a porta do banheiro, e ali, ó, 15 minutinhos você faz o estudo do evangelho. Tá bom, Chico, tá bom. Ele começou a fazer. Um ano depois, olha como é que o cara era persistente. Um ano depois, ele pegou 9 horas da noite, pegou o evangelho, o copo d'água. Aí o filho mais novo falou assim, ô pai, vem ver esse livro que você lê aí no banheiro aqui fora. Não, meu filho, não está na hora da novela da mamãe. Ele, não, mamãe já desligou a televisão. Ela falou para chamar você. Aí ele falou assim, mas aí seu irmão está ocupado lá no quarto. Não, pai, ele já está aqui na sala também. Nós estamos aqui esperando você. Ele falou, como é que você sabe que eu leio o livro no banheiro? Eu olho pelo buraco da fechadura. E a criança é assim, né, curiosa. Aí ele falando para o Chico, chorando, que pela primeira vez ele fez o estudo do evangelho com a esposa e os 2 filhos.
Aí a gente faz uma semana, a família não quer participar, eu também não faço mais nada. Aqui em casa não tem condições. Aonde você vai fazer? No botequim? Na praça? Dentro do ônibus? Entende? Então, o que Emmanuel fala dessa dificuldade que a gente tem, muitas das vezes, de falar do evangelho dentro da nossa casa, é uma prova para a gente. É uma prova. Elas sabem, lá o apartamento lá é pequeno, então a sala tem a televisão e tem o meu cantinho ali, que eu já falei, o dia que minha mulher me mandar embora de casa é mole. Eu levo meu computador e meus livros, dá para ir numa viagem só. É só o canto que eu tenho. Mas eu tenho, ali eu estou estudando, estou assistindo palestra, estou preparando palestra, mas eu não tenho direito também de interferir na liberdade de ninguém. Ah, não, eu vou estudar o evangelho, aí eu boto o som alto e quem está lá que se vire. Não, eu tenho que ter o bom senso. Muitas das vezes eu vou dormir 1 hora da manhã para poder estudar numa hora que está todo mundo dormindo, que eu não vou incomodar ninguém. Mas eu não posso deixar de cumprir a tarefa que me compete, porque eu não tenho um apoio dentro da minha casa. E esse apoio não é de palavra, não. Porque muitas das vezes a família até ouve o que você tem a dizer. Mas quando você deixa de cumprir certas vontades em função dos compromissos que você tem na casa espírita, não acredito que vocês tenham ouvido isso, mas eu ouvi durante muitos anos. Leva o colchão para o centro. Mora lá. É porque o presidente nunca deu confiança, mas se não, quem sabe, né? Lá tem ar-condicionado, tem café, água gelada, banheiro. Chá não tem, porque lá não tem ninguém doente. Ela sempre que tem que dar chá para os outros. Lá tem de tudo. Tem maca, porque tem tratamento espiritual, tem maca lá, tem tudo direitinho, mas o presidente não dá confiança, não. Mas a proposta é de que nós, embora tenhamos certas dificuldades dentro da nossa casa, não é justificativa para abandonarmos o nosso propósito, não. O nosso compromisso, não. O compromisso de evangelização é individual. Eu não tenho capacidade para evangelizar ninguém. A mim eu tenho. A mim eu tenho, porque sou eu que tenho que controlar a minha língua, tenho que controlar meus ímpetos, sabe? Aquela frase muito usada, maioria das vezes, mas eu também tenho direito, também sou filho de Deus. Não é coisa boa. Quando a gente fala assim, não é coisa boa. Não é, não, eu também tenho direito, sou filho de Deus, vou perdoar sim. Não. A gente quer encher a cara, quer ir para fofoca, quer fazer um monte de coisa que não deve. Agora, a responsabilidade da evangelização, embora eu tenha o compromisso familiar, meu compromisso de evangelização é pelo exemplo, e não pela palavra. É pelo exemplo. É a hora em que você vem com a resposta doida para cuspir no outro e você engolir, porque sabe que vai aumentar o problema. Vai aumentar a dificuldade. Conhece Fábio Júnior, aquele cantor? No final dos anos 80, o Walter Avancini, né, diretor da Globo, amigo do Chico, virou para o Fábio e falou assim: Fábio, vamos lá em Uberaba, para você conhecer o Chico. Aí o Fábio falou assim: eu não vou não, esse negócio de mexer com o espírito é complicado, quero não. Vamos lá, tu vai ver, tu vai gostar do Chico, o Chico é um coração muito bom. Aí um sábado foram para Uberaba. Quando o Fábio chegou, um sábado à tarde, quando o Fábio chegou na porta do Centro Espírita da Prece, que Chico levantou o olho e viu: Fábio, meu filho, leva desaforo para casa. Aí o Fábio: gente, eu nem cheguei, o homem já estava falando. Porque o Fábio era esquentado, sabe? Ele já tinha brigado em trânsito, brigado em camarim, brigado em show, porque ele não levava desaforo para casa. Aí um dia o repórter falou assim: tá mais tranquilo, né, Fábio? Ele agora está levando desaforo para casa. Sabe? Porque muitas das vezes no nosso grupo familiar é melhor usar o ingrediente que Chico também ensinou para nós: a água da paz. Enche a boca d'água. Enquanto tiver vontade de responder, deixa a água banhando a língua. Sabe? Para que você ganhe no teu silêncio. Mas não é ficar com a boca cheia d'água. Vai engasgar, vai ser pior. Não, é você se apaziguar. Por isso que dá o nome de água da paz. É você se apaziguar. Para que eu vou discutir com esse
troço? Sabe? O que eu vou ganhar? Ele vai me xingar, eu vou xingar ele, vamos nos agredir mutuamente, ele não vai embora, nem eu quero que ele vá, né? Porque ainda tem casal assim, que vive as turras, mas um não consegue desatar do outro. É responsabilidade de cada um. E quem der a opinião é que está errado, não é assim? Quando você dá opinião nesse casal, não perguntei nada a você, fica se metendo na minha vida. Então, a questão da aplicação do evangelho dentro da nossa casa é responsabilidade nossa, não da palavra, mas do exemplo, da atitude. Emmanuel continua. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima e aquele outro acusa os familiares ausentes. É quando você, qualquer assunto que surge na família, e você querendo ponderar à luz do Evangelho, você cita uma citação do Evangelho. Olha, isso é uma encrenca, chama a gente de fanático. Né? Você está fanático, tudo agora é o Evangelho. Quem dera que fosse tudo na minha vida o Evangelho. Quem dera. Esse é o meu grande objetivo. Eu sei que daqui a pouco, umas 5.000 existências, eu chego lá. Mas quem dera que o Evangelho fosse tudo na minha vida. Se eu pautasse as minhas condutas sob a luz do Evangelho. Eu tenho certeza. Eu teria muitos problemas, mas seria feliz. Sabe? Porque o conceito de felicidade da gente ainda está associado a conquistas materiais. Sabe? Se eu conseguisse uma viagem para Paris, eu ia ser muito feliz. Eu tenho uma amiga que foi a Paris e foi assaltada lá. Né? Não parece uma coisa estranha, né? Saiu aqui do Rio de Janeiro, cara. Mas eu falei para ela, tu é muito otária mesmo, cara. Sai do Rio, é para ser assaltada em Paris. Ela falou, e pior, por um turco. Eu falei, para ver como é que você está na dificuldade. Então, o fato das conquistas materiais não representam felicidade. Porque vocês sabiam que hoje o maior índice de drogas e de suicídio é na classe alta? Drogas e suicídio. Nós temos irmãos lá que vão ao tratamento, sabe, Rose? De famílias de alto poder aquisitivo. E que os pais estão desesperados, porque os filhos estão afundados na droga. Outra lá, chegou lá no choro, no desespero, que o filho, 26 anos, rapaz lindo, muito bonito mesmo, rico, suicidou. Então, os nossos interesses em relação à felicidade, quando se atrelam única e exclusivamente à questão material, a gente começa a perder o ritmo da nossa existência. Não estou dizendo que você, para ser pobre, para ser feliz, tem que ser pobre, não é nada disso. Nós sabemos, à luz da doutrina, que nós temos que enfrentar, ora, a situação da abastança e, ora, a situação da escassez. A gente sabe disso. Mesmo na jornada da gente na presente existência, nós já oscilamos muitas das vezes nos dois ângulos da questão. Uma vez eu mostrando para os meus netos a casa que eu fui criada, que era uma casa de estuque. Casa de estuque é uma casa de bambu trançado, amarrado com folha de bambu e cheia de barro, os buracos tampados de barro. Quando tinha chuva de granizo, eu achava maior barato, e minha mãe começava a chorar, porque ia esburacar a casa toda. Né? Mas a criança, tudo é festa. E eu fui criado em São João de Meriti. Depois que eu cheguei à fase adulta, eu entendi que minha infância foi muito pobre, sabe? Mas na época, a infância era show de bola, sabe? Show de bola. Nunca ganhei presente de aniversário, porque ou ganhava comida ou ganhava presente, não era assim? Pareado assim, não era? O meu primeiro presente de aniversário, eu que comprei, que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, eu ganhei o meu primeiro presente de aniversário. Sabe o que foi? Uma bandeja de sonho. Até hoje eu sou tarado por sonho. Eu vi sonho botando até, eu tenho que comprar. Então, mas hoje, graças a Deus, compro. Naquela época eu só via e ficava na vontade, né?
Então era pesadelo. Era pesadelo, né? Porque quando você não tem acesso, vira pesadelo, né? Então, mas isso não foi motivo, e eu falo isso com alegria, de eu ser revoltado, não. Pelo contrário, eu comecei a valorizar a oportunidade de trabalho, e o ser humano que eu sou hoje é fruto de tudo isso que eu vivenciei. É por isso que eu não entendo, hoje em dia, muitas relações de pais e avós, sabe? E avós na condução de filhos e netos, numa permissividade muito intensa, sem nenhuma regra de disciplina. Mas os meus netos sabem que eu os amo, eu tenho 7 netos. 7 netos. Nenhum deles vale nada. A começar dos pequenininhos, que vai fazer 1 ano agora, sábado. Sabe? Gêmeos. Né? Mas só que a regra da disciplina é que o Evangelho me propõe. Eu não estou querendo criar uma norma de disciplina baseada na minha opinião, não. É do Evangelho. Repito, Jesus disse, se quiseres me seguir, nega a ti mesmo. Negar a mim mesmo é ajuizar a minha caminhada dentro daquilo que Jesus me propõe. Se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o teu mal, o que Jesus manda fazer? Senta a mão na cara dele? Não, ora por ele. Se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. Não ponha demanda com o teu irmão por nada. Hoje, se chega e fala que o cabelo não está bonito, já quer bater nos outros. Tudo é motivo de discussão. Entende? Hoje em dia, a questão da prudência no falar, eu estou falando dentro de casa. Dentro de casa. Aqui dentro do centro é maravilha, ninguém briga com ninguém. Pode falar o que você bem entender. E fulana está tão engraçada, falou que eu estou horrível, gorda. Mas é assim mesmo, era assim mesmo, mas eu gosto dela. Fala a mesma coisa lá fora para tu ver a encrenca que dá. Vai dar ruim, vai dar ruim. Então, a postura da gente à luz do Evangelho é eu mostrar para a minha família, o meu grupo familiar, aqueles com quem eu tenho responsabilidade. Não pense vocês que vocês têm responsabilidade aqui no centro e lá na sua casa você não tem nenhuma, não. É o oposto. A primeira responsabilidade da gente é dentro da nossa casa, com a nossa família, com aqueles a quem Jesus confiou a gente. E eu tenho que exemplificar o Evangelho. Falar do Evangelho é a coisa mais fácil do mundo. É muito fácil mesmo. Basta pegar o livro, decorar o texto e aqui passar. Agora, a vivência do Evangelho é quando você poderia retrucar e não faz, quando você está vendo a necessidade do grupo familiar e você tem condições de resolver, você resolve, sabe? Você resolve. Não é você esperar que alguém mande, alguém reclame, né? Que normalmente em família é assim, poxa, eu te contar, aquela cozinha tá uma bagunça, hein? Por que não arrumou? Se soube ver, por que não arrumou? Eu não falo isso, porque a minha mulher já me ensinou. Se não tá bom para mim, eu que faço ficar bom. É só eu fazer. Entende? Então, o evangelho que Jesus nos propõe, aqui Emmanuel fala para a gente, é dentro do grupo familiar, gente, não é fora, não. Eu conheço muitos irmãos espíritas, católicos e protestantes que evangelizam formidavelmente na rua. Dentro de casa, são trogloditas, são arbitrários, sabe? E aonde nós... Lembra quando o discípulo perguntou a Jesus, mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Porque Jesus falava em todo lugar de Deus, né? Aí Jesus fala, quando tiver de orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu cômodo, do teu quarto. E o Pai que tudo vê em secreto, já parou para pensar nessa frase? Que tudo vê em secreto? Eu falei isso semana passada numa palestra, que o Haroldo Dutra Dias, né, um palestrante muito conhecido no movimento espírita, ele diz que quando a gente desencarnar, a gente vai estar numa sala lotada de pessoas que conhecem a gente. Lotada. E na parede vai passar todas as mensagens do WhatsApp que a gente tem. Até aquelas que tu apagou, que não mandou, mas apagou. Aí o Haroldo falou assim, é um desespero que bate, né?
Porque isso, o que Deus vê em secreto, é mais ou menos nesse sentido, sabe? Não há meios de nós nos escondermos de Deus. Não há meio. Porque João fala que Deus está em tudo, tudo está em Deus. Essa afirmativa, ou então, como fala no português mais clássico, esse axioma, essa verdade irrefutável, sabe, se aplica dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto. Uma vez, eu fui tomar banho, e tem o meu protetor, meu benfeitor, né, Leonel, o nome dele. Ele tem hora que ele perde um pouquinho a mão. Me dá muita bronca, mas tudo bem. Eu estava tomando banho e eu tinha acabado de conversar com uma pessoa sobre determinado assunto, e eu fui tomar banho, e eu pensando, refletindo sobre o que eu tinha conversado. Aí ele falou assim, mas o melhor caminho seria realmente a aplicação do evangelho nesse caso. Eu falei, gente, eu estou tomando banho. Nem na hora do banho tem direito, né, à privacidade. Aí ele falou assim, eu conheço a tua alma. O que é teu corpo para mim? Conheço a tua alma. Ele me conhece no meu íntimo, no reforço da minha alma, aonde ninguém mais pode penetrar, ele penetra. Você, o meu amigo espiritual, o meu protetor, o meu mentor. Se ele, que é um espírito que ainda está em processo de evolução, tem essa possibilidade, imagina Deus. Então, vai dar para você na hora da prece. Não é seu nome? Marinalva? Olha, senhor, eu queria ajudar a Marinalva, mas só sabe que ela não colabora. Aí Deus fala assim, olha que eu estou vendo que não é assim, tu que é cri-cri pra caramba, tu tá exigindo mais dela do que você pode dar. Então, quando você vai entrar nessa oração íntima com Deus, é o momento em que você tem que se desnudar, sabe? Não fala palavrão não, que fica feio, né? Mas você falar a verdade, eu não perdoo mesmo. Eu tenho dificuldade de perdoar ainda. Aquilo que fulano fez para mim ainda me machuca. Mas eu sei que o ensino de Jesus é perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então o que eu tenho direito a fazer? Jesus, tem piedade de mim e dele que fez isso comigo. Porque aí pelo menos eu não estou pedindo mal. Eu não estou devolvendo o mal com o mal. Eu estou em busca de encontrar o equilíbrio naquele grupo familiar. Porque você ficar de mal com o motorista do ônibus que não parou e você estava atrasada, é fácil, tu não vai encontrar um motorista com facilidade. Você esquece daquela problemática. Mas dentro de casa, com um filho, com um marido, com esposa, com um irmão, não vou falar sogra e sogro, né? Pode falar? Pode. Sogra e sogro também. Pronto. Ele mandou. Sabe? Nós não temos que fazer... A proposta do Evangelho é você não fazer distinção. Não é gostar daquele porque aquele é legal e não gostar do outro porque o outro é chato. Não é essa. O amai-vos uns aos outros do Mestre é na amplitude do sentimento. Eu ainda não consigo amar a todos, mas eu também já tenho que começar a lutar para não desejar mal para alguns. Sabe? Lá na nossa casa, nós temos uns irmãos em situação de rua e na dependência química do crack. Eles vão lá na nossa casa, a gente tem lá a possibilidade de eles tomarem um banho, trocar de roupa, um alimento ali mais rápido para eles. Não tem como exigir deles um comportamento que nós teríamos. Eles falam alto, já começaram a entender que não devem falar palavrões dentro do terreno do centro. Já não é um avanço? E tanto, sabe? Eles tomam banho, o banheiro fica em petição de miséria. O que você vai fazer? Brigar com eles? Eles estão em situação de rua, dormem no chão. Como é que você vai exigir que eles tenham a noção de higiene que nós que moramos numa casa, muitas das vezes esquecemos? Quantas vezes a gente esquece da descarga? Não é? Aí vem o outro depois. É cheio de noiva aqui dentro. Não é, mas não é verdade. Como é que eu vou cobrar dele que ele não tem acesso a isso, que ele tem que usar o banheiro e deixar mais ou menos higienizado lá? O que ele está me ensinando? A tolerância.
A tolerância. E se eu tenho tolerância com ele, que vai lá no centro, e eu tenho que limpar aquilo que ele fez, por que eu não vou ter tolerância com meu irmão dentro da minha casa? Sabe? Será que é tão fácil amar o estranho e odiar o conhecido? Será que é mais fácil? Ou é hipocrisia? Porque o estranho eu amo e ele vai embora. Sim, meu amor. Eu fico escutando essas coisas que eu acho que não está certo. Eu acho muito as terças-feiras na igreja, então a gente faz uma roda para falar disso. Aí eu falo muito na igreja, porque na igreja trabalha muito, vamos levantar a sopa para ele. Sim. Então, pessoal, eu falo assim, a gente tem que ajudar ele, né? Esquecer que ele cheira, fuma, seja lá o que for, mas levar o alimento para ajudar o máximo que puder. Aí fala assim, mas ele não é capaz de fazer. Eles são mal criados por respondões sobre o social. Aí eu fiquei imaginando, dentro de casa, os filhos falam barbaridade dos pais. Isso. E por que os pais perdoam? Se todos nós somos irmãos, Verdade. e aquele que está no relento, dormindo no chão, quando você levar tudo, ele estava cheio de barata em volta dele, porque ele estava com o braço no tipo da vida. E eles não têm uma mesa farta, né? Por que não vai ter poderosa com eles? Justamente. Não tem início em nada. É verdade. Só porque é família, Isso. o sangue dele se cortar, o sangue dele também vai sair sangue. Vermelhinho. Vermelhinho. Não vai sair sujeira. Isso. É verdade. Então, é engraçado porque dentro de casa tem o poder de perdoar. Mas os demônios Isso. Isso. Aí que está nós, como é seu nome? Lili. Né? Já ficamos íntimos. Já vou almoçar na casa dela. Já sei que ela faz comida bem, já vou almoçar lá, não quero nem saber. Mas, Lili, olha só, a dificuldade da gente é realmente em relação ao outro, sabe? Porque quando a gente erra, a gente encontra justificativa, rapidinho. Agora, o outro, a gente não dá nem a possibilidade de pensar na justificativa. Sabe? É por isso que Jesus fala, se teu irmão te injuria, ou se ele fala coisas que você não gosta, é evidentemente que se você retrucar vai gerar uma confusão, uma discórdia. É você orar a Deus por ele e por você. Sabe? A maior dificuldade da gente é que a gente esquece que a oração é uma ferramenta de equilíbrio. Porque você não vai, numa oração, pedir a Deus para castigar ninguém, porque esse Deus aí não é o mesmo Deus que Jesus apresenta para nós. Então, a oração é para aquele momento que você está desequilibrado mesmo. Quantas vezes a gente faz oração chorando? De raiva ou de dor? De raiva ou de dor? Porque de dor, tu chora mais alto ainda. De raiva, tem vergonha. Porque você não quer orar, tu quer bater no outro. Não é? Então, a proposta é que você comece a mudar o teu íntimo, sabe? Mudar o que está dentro de você. No livro, se eu não me engano, é Boa Nova, do irmão X, Tiago, um dos apóstolos, Tiago Menor, um dos apóstolos, Tiago estava sentado numa pedra, triste, muito acabrunhado. Jesus chegou e falou, o que houve, Tiago? Aí ele falou assim, Senhor, muito difícil na minha família, muito difícil. Meu pai, como eu decidi seguir o Senhor, meu pai me chama de fanático e vagabundo. Os meus irmãos estão me taxando de preguiçoso porque eu trabalho na pesca junto com eles, mas eu tenho a hora de parar meu trabalho na pesca para vir aprender com o Senhor a boa nova. E eles querem que eu saia da pesca e vá beber com eles nas tabernas. E eu disse que não quero mais. E eles estão revoltados comigo. Vou sair de casa, Senhor. Vou morar não sei aonde, pedir abrigo, mas eu não quero mais ficar nessa família. Aí Jesus vira para Tiago e fala assim, Tiago, o teu pai e os teus irmãos andam comigo? Não, Senhor. E nem querem ouvir as tuas pregações. Tu anda.
É você que tem que dar o exemplo, é você que tem que fazer diferente, Tiago. Não é eles entenderem você, é você entender eles. Isso serve para nós que estamos aqui hoje, na casa de Maria da Paz, para parar de querer ter razão em tudo. Porque quando você começa a querer ter razão, você perde a possibilidade de ser feliz. Você tem que optar de ser feliz, mas ser feliz em que conceito? No Evangelho de Jesus, não é no conceito de A, B ou C, sabe? Aí Jesus, quando fala isso para Tiago, Tiago chora copiosamente porque ele não queria dar razão para os irmãos. Ele queria para ele. Ele entendeu que Jesus ia falar para ele, realmente, você é um bom homem, tua família que não presta. Não, Jesus falou para ele, você está no meio aonde Deus te colocou, então é ali que você tem que produzir os frutos que precisa. Mas Senhor, o Senhor sabe, a única companheira que eu tinha era minha mãe, e eu perdi a minha mãe. Aí Jesus falou assim, Tiago, como podemos perder alguém se todos somos de Deus? Sabe? Então, nós temos que mudar a nossa ótica na hora do Evangelho fazer efeito na nossa vida. Não vai ser do nosso jeito. Não foi do jeito de Jesus. Quando Jesus olha Jerusalém, ele de cima do monte, assim, ele olha Jerusalém, tudo escuro, as lamparinas acedas, Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te abrigar embaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos em noite de chuva. Olha o amor do Mestre. Abrigar embaixo das asas, ele não queria abrigar o bom, o mal que pega chuva, não, todos nós. Então o nosso olhar para a nossa família tem que começar a mudar. Fala, amor. Não, é porque a similaridade dessa situação de Tiago, Bartolomeu também, isso, também. Isso. Né? Ao confronto. Todos os discípulos passaram. Todos eles passaram. Né? Tem a história de Pedro, né? Que Pedro ele era casado, mas não tinha filhos e ainda tinha a alegria da sogra morar com ele. Né? É um motivo de alegria. Minha sogra vai lá para casa sempre. Ela vai, aí o sogro vai junto. Agora tem um cunhado também. Né? Se tu vai reclamar que tá ruim, pode piorar. Mas Pedro reclamava. São rotineiros. Hoje você não vê uma família harmonizada. Sempre tem. Parece que é necessário o conflito. Pela nossa dificuldade, né? Pela nossa dificuldade. Que a proposta do Evangelho é de união e não de separação, de concórdia e não de discórdia, de perdão e não de injúria, sabe? Porque nós ainda temos muita dificuldade desse conceito. Porque, eu falando sério, a minha sogra não é toda brincadeira, é uma pessoa que é muito gente boa, se preocupa com todo mundo, ela faz prece até porque ela não conhece. O meu sogro, ele tinha uma situação muito boa de tanto ele ajudar, sabe, resolver problemas alheios, hoje ele vive de salário mínimo. Mas não traz nenhuma mágoa no peito dele, não, por isso não, sabe? Ele fez o que ele podia fazer na hora que ele quis fazer e teve a oportunidade de fazer. Mas só que muitas das vezes nós queremos que se os nossos filhos não andam do jeito que a gente quer e eles estavam pequenininhos no colo da a gente não conseguiu moldar eles da forma que a gente achou que seria o melhor, até certa idade, beleza. Depois, cada um... minha mãe dizia que quando formiga quer se perder, cria asa. Né? E os filhos vão criando asas, cada um vai buscando caminhos diferentes. Mas o teu conceito do Evangelho tem que ser mais forte que as dificuldades da vida. Porque senão não faz sentido, gente. Não faz sentido. Jamais o Evangelho vai me enganar em qualquer proposição. Jamais. O Evangelho é uma proposta lúcida de comportamento para nós, encarnados ou desencarnados. Temos irmãos espirituais aqui que eles passaram por dificuldades inimagináveis, que nós talvez falaria que não conseguiria enfrentar certas dificuldades. No entanto, eles mostram para a gente que vale a pena você ser bom.
Ser bom não é ser bobo, a maioria das pessoas falam. Fulano é muito boba, todo mundo faz o que quer dela. Chico, ele ficou 18 horas assinando dedicatória em livros que ele tinha psicografado. 18 horas. E todas as pessoas que passavam por ele, ele beijava a mão da pessoa. Chegou lá pelas tantas, pela repetição do ato, começou a sangrar os lábios de Chico. Aí o irmão chegou e falou assim: Chico, não acha melhor parar não, Chico? Seus lábios estão sangrando, para de beijar a mão das pessoas, só agradece. Ele: meu filho, eu beijo as mãos porque eu não posso beijar os pés, porque quem necessita sou eu, não são eles. A nossa proposta em relação ao Evangelho de Jesus, a aplicação do Evangelho na nossa vida, não está implícita que o outro, o companheiro, a companheira, o filho, a filha, aceite também não, gente. É uma proposta individual. Evidentemente que se eu pudesse, eu estaria, minha esposa está trabalhando, eu estaria minha esposa, meu enteado, meus filhos, meus netos, tudo aqui, para poder assistir uma palestra, para participar das atividades na casa. Eu levei quando era pequeno. As minhas filhas iam para a evangelização desde 3 meses de idade. E não tinha negociação. Tem uma festa para ir, depois da evangelização você vai na festa. Ao invés, não. Mas é aniversário da vovó. Sua vovó faz aniversário todo ano. Esse ano caiu num sábado. Então você vai depois da evangelização. Porque quando você começa a negociar com uma criança, você vai fazer o que com um adolescente? É ele que vai decidir por você. É ele que vai. Evidentemente que a apologia à violência nunca foi proposta dentro da doutrina e não seria agora. Mas a disciplina, a ordem, o respeito, isso daí vai exercer em todas as épocas da humanidade. Então, se eu não consigo, uma vez eu falei, falando sobre a questão da evangelização, eu falei, aí um rapaz falou assim: não, eu ia trazer meu filho, mas ele não queria vir, não. Eu falei: qual a idade dele? 5 anos. Qual a possibilidade de uma criança de 5 anos, ou de 12 anos, ou de 15 anos decidir alguma coisa na vida dele? Se você desencarnar hoje, o que seu filho de 15 anos vai ter que fazer na vida dele? Entende? Então, a questão do Evangelho começa a partir da prática, da minha prática do Evangelho dentro do meu grupo familiar. Agora, se o meu grupo familiar não entende que a prática do Evangelho é uma proposta de mudança de comportamento, eu não posso estagnar, eu não posso deixar de fazer esse movimento, porque eu não tenho apoio da minha família. Eu não tenho apoio da família. Qual discípulo que foi seguido pela família? O que Jesus falou naquele momento que o evangelista fala, né, que Maria e os irmãos de Jesus, eram irmãos de Jesus? Sim, eram, por parte de José. Tudo bem, José era viúvo quando casou com Maria, José já tinha quase 40 anos, Maria tinha 13, era comum naquela época, e José já tinha 5 filhos de primeiro casamento. E aí fala: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Qual foi a representação de Jesus? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do Pai que está no céu. Está desrespeitando Maria? Não. Ele está mostrando que não é o amor filial, o amor maternal, que vai me impedir de seguir os ensinamentos que o Evangelho me propõe. A minha mãe, o meu pai, meu irmão, minha esposa, meu marido não quer vir para a casa espírita, é um direito deles. Agora, o meu compromisso é inalienável. É inalienável. Todos nós temos a responsabilidade de escolha, mas não temos o direito de ficar apontando o dedo, não. Não temos o direito, não. Tá vendo? Está assim, a vida toda errada porque não quer ir para o centro. Não, aí não. Aí não. Aí é vingança. Qualquer religião que conversa para Deus. Perguntaram ao Dalai Lama, lá na ONU, né, ia ter um encontro lá sobre a paz, e perguntaram ao Dalai Lama qual a melhor religião. E perguntaram a ele já com, sabe, a espigaçar, né? Acharam que ele ia falar que era o budismo, que ele é o representante máximo do budismo encarnado, né? E ele falou, sabe o que ele respondeu? Aquela que faz o homem uma pessoa melhor.
Então, Evaldo, o Espiritismo é a melhor religião? Não, é a que me satisfaz. É que me mostra a necessidade da minha mudança de comportamento. Eu não posso usar o Espiritismo como motivo de discórdia entre discussões doutrinárias. Eu não posso. Kardec chega numa das viagens que ele fez, numa cidade interior da França, está no livro Viagens de 1862, de Allan Kardec. E ele chega lá, ele chega num grupo que na época ele falava que sociedade espírita, né? E estava 2 grupos discutindo sobre um tema do Livro dos Espíritos. E aí, quando viram Kardec entrar, ele falou assim, eles perguntaram, mestre, qual dos 2 tem razão? Aí ele falou, aquele que aceitar parar a discussão. Sabe? Porque quando você está discutindo, você perde a racionalidade. Você trazer ideias que possam confrontar com o outro, porque da discussão nasce a luz, mas quando você cria uma discussão para se impor sobre o outro, você está errado. Cala a boca que eu sei que você está falando. Não, que isso? Não, isso não é doutrina, não é evangelho. Entende? A nossa conduta, mesmo dentro de casa, quantas vezes você está dentro de casa lendo um livro espírita e aí passa alguém e fala assim, ela estava fanática lá. É decisão da pessoa. É decisão da pessoa. O que você está buscando não é um assunto para confronto, você está buscando algo para se esclarecer, para você compreender a dificuldade daquele que não conhece. Se você, na reunião desses fatores todos, você conseguir equilibrar as suas emoções, não é fácil, mas é possível equilibrar suas emoções. Evidentemente que eu vou falar um assunto que muita gente não gosta de saber, mas quando desencarnar, você vai estar com a consciência tranquila. Você pode não ter mudado ninguém do teu grupo familiar, mas se você se mudou, show de bola. É esse o objetivo que nós devemos alcançar. Porque mesmo que eu tenha a possibilidade de influir sobre meus irmãos, meus sobrinhos, minhas filhas, meus netos, meus genros, mesmo que eu tenha a possibilidade de influir sobre eles, mas a mudança é deles, depende deles. Eu tenho um genro, uma das minhas filhas mora em Belo Horizonte. A minha filha é evangélica e o meu genro é espírita. Aí ele fala assim, Evaldo, até onde eu posso conversar com a Isabelle sobre espiritismo? Eu falei, qualquer assunto que você quiser. Porque ela foi criada dentro do espiritismo, ela pode seguir outra orientação. Mas quando ela tem algum problema de algum amigo, sabe o que ela faz? Manda um zap, pai, bota num livro de oração. Ou então, pai, a mãe do fulano desencarnou, bota na prece. Não sabe? Não tem a base? Gera confronto? Nenhum. Nenhum. Pai, vou fazer uma apresentação na igreja, quando ela morava aqui no Rio. Que dia? Domingo, 6 horas da tarde. Falei, meu Deus, lá vou eu. Aí fui lá para São João, cantei junto, chorei. Por quê? Porque eu tenho que participar da vida dela. Se ela não entende que seja o momento de participar da minha vida religiosa, mas sou eu que estou aprendendo com a doutrina, sabe? Sou eu que sou esclarecido pelos benfeitores espirituais que a mudança mais importante que eu posso realizar é na minha vida. Aí sim, a partir dessa mudança, essa afirmação de Paulo, ela toma vulto. Crê no Senhor Jesus que tu e tua casa será salvo. Porque a salvação que Jesus nos propõe, que Paulo nos propõe, é o conhecimento, gente. Não é para, estou salvo, parei de sofrer. É ilusório. É ilusório. A terra é um plano de prova e expiação, aonde não podemos almejar a felicidade completa. Momentos felizes temos. Quem de vocês aqui esqueceu o momento em que o filho de vocês nasceram? Não lembro como é que foi, já tem tanto tempo. Pode é isso? Acontece isso? Esse momento de felicidade, depois deu uma encrenca danada, porque o bicho cresceu, né? Deu ruim depois. Mas nesse momento que aconteceu, esse fato do nascimento dos nossos filhos, são momentos de uma felicidade que a gente não consegue descrever.
Quando nasce neto, então, parece que dá um bolo aqui dentro, né, que sai tudo de uma vez só, sabe? Mas essa felicidade, ela é passageira. Por quê? Porque quando eu olho para o meu neto mais velho, tem 20 anos, e quando eu olho para ele, eu tenho que lembrar quando ele nasceu para não bater nele. Não. Ele nasceu, eu lembro do dia, da hora, bonitinho, sabe? Mas a gente não pode querer ser feliz completamente num plano de prova e expiação. Não dá ainda. A proposta do Evangelho para nós é que nós perseveremos no bem. Aquele que perseverar no bem será salvo, diz Paulo de Tarso na carta aos Coríntios. Aquele que perseverar no bem será salvo. Salvo de quê? De você chegar na espiritualidade com a consciência pesadérrima, porque você podia fazer diferente, sabia que era para fazer diferente e não quis fazer. Não quis fazer. Hoje, se alguém chega perto do Evaldo e fala assim, Evaldo, tem aqui um barril de chopp aqui de 25 litros para a gente derramar. Brigadão, mas não estou mais nessa. Fala isso para mim há 20 anos atrás. Cadê o copo? Naquela época era importante para mim. Hoje não é mais. Agora, se chega alguém aqui e derruba o barril de chopp, tá vendo como é que é um perdido? É um alcoólatra. Mas por quê? Se você já esteve ali. Com que direito você vai acusar? Com que direito? Jesus fala para a gente. Você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. Ou seja, eu identifico com muita facilidade o erro de vocês. E o meu erro, eu digo que ainda sou um espírito em prova e expiação, tenho muito que aprender. Vocês não, vocês têm que fazer certo sempre. Então, o Evangelho é uma introspecção da minha responsabilidade. Quando eu comecei a proposta de divulgação da doutrina, aí a Ivana, minha esposa, falou assim, faz um canal no YouTube, para você botar as tuas palestras, gravar, né, as palestras, botar nas palestras. Aí eu, bestamente, eu falei, não, isso é vaidade. Aí eu pego o Evangelho, abro lá, na Bíblia, Evangelho de Marcos. Indo 2 a 2 anunciar o meu Evangelho por toda a terra. A proposta é de Jesus, de você levar a palavra do Evangelho quando for possível, não é em qualquer situação, quando for possível. O espírita, ele passa pelas mesmas dificuldades que toda pessoa passa, só não tem direito de passar pela revolta que os outros passam. Por quê? Porque a revolta é você discordar de uma vontade superior, que é de Deus, que você acha que está errado. Como assim? Quem é você na fila do pão para dizer que Deus errou? Sabe? A proposta do Evangelho é mostrar assim, a oração da serenidade. Senhor, dai-me coragem para enfrentar as coisas que eu posso mudar. Resignação para aquelas que eu não posso mudar. E sabedoria para discernir uma da outra. Porque se eu acho que tudo eu tenho que explicar, eu vou chegar em situações na minha existência que eu não vou ter como explicar e eu só tenho 2 caminhos, ou me resigno ou me revolto. E a revolta faz com que a gente, que nem fala garotada, colhe as placas. Quando você está revoltado, o que é óbvio você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar, porque aquilo que é óbvio, ele exige de você uma avaliação equilibrada da situação. Você sai daqui da casa, chega aqui na Estrada dos Bandeirantes, você tem 2 opções. Se você for para a esquerda, você vai para Vargem Grande ou Cidade de Deus. Se for para a direita, vai para Taquara. Você quer ir em frente não dá, irmão. Tem um obstáculo ali. Tem carro que está indo no sentido contrário. Então, se você insistir em ir em frente, o que vai acontecer? Um acidente. E a culpa é do carro que bateu em você? Assim é a nossa caminhada à luz do Evangelho. O Evangelho te propõe uma trajetória. Uma trajetória. Propõe, não obriga, não intima, não impõe que você tem que ser assim. Em momento nenhum o Evangelho fala isso para a gente. Em momento nenhum, Jesus exemplificou isso para a gente. Ele estava lá no Getsemane,
Nas suas orações, aí ele fala: Pai, se possível, afaste esse cálice de mim. Tem certos momentos da caminhada da gente que, se a gente pudesse, a gente passava adiante aquele problema. Passava adiante. Aí Jesus fala assim: mas para isso eu vim. Nós somos regidos por uma lei de causa e efeito. Escangalhou, conserta. Quebrou, conserta. Tomou decisões erradas, vem para a decisão certa. A lei de causa e efeito é assim. Diz no Evangelho, tem lá no capítulo 5, causas anteriores das aflições. Ou seja, aquilo que eu tenho consciência que eu não fiz de errado nessa existência, poderá certamente estar associado a erros do passado que eu tenho que agora reequilibrar. São as causas anteriores das aflições. Causas atuais das aflições, quando eu sei que eu tenho que perdoar e eu não perdoo. É muito para mim. Eu não consigo perdoar. Então pede a Jesus que te ajude. Pedir você pode. Pedir pode. E aí, se você tem as causas anteriores e causas atuais das aflições, se a gente não mudar as nossas atitudes, nós vamos ter causas futuras das aflições. Por quê? Porque eu hoje já sei o que eu devo fazer do certo e do errado. Eu sabia antes também, só que não estava clarificado para mim. A doutrina hoje clarifica para mim. Eu posso até não concordar com a opinião de alguém, mas eu tenho a obrigação de respeitar. Não existe caridade sem respeito. A Lili deu o exemplo ali dos irmãos em situação de rua. O irmão em situação de rua já gelou a comida na minha cara. Essa porcaria eu não quero. Eu só fiquei chateado que eu não podia aproveitar, que já estava no chão, porque outra pessoa podia comer aquela comida. Mas já teve aquele que falou assim, botar assim a marmita e falar assim, não quero não te pedir nada. Pô, obrigado, irmão, vai dar para outro. Sabe? Trabalhar com irmão em situação de rua não tem nenhum glamour, não. Né? Ainda não. Não. Muito mais. Isso é verdade. Era o que tu merecia. Que eu estava com esse morador de rua. Colega, você hoje está revoltado. Para que você poderia mais calma e contar com você caiu nessa. É muito. Isso, é muito relativo, tá, Lili? É muito relativo, sabe por quê? Porque quando você trabalha com irmãos em situação de rua, o que você tem que esperar partir dele a proposta. Tá? Isso, partir dele. Olha, eu quero conversar. Eu paro, vou sentar do lado dele no chão e vou ouvir a conversa dele. Tá? Agora, quando você provoca, ele pode entender que você está invadindo o espaço dele. Entendeu? Tem aqui. Tem que abrir? Não quer. Essa menina, rapaz, tem encrenqueira. Não, que isso? A proposta do Evangelho de Jesus, gente, é você mudar a você mesmo. Cada um de nós mudarmos a nós mesmos. Porque essa, pode crer, é a parte mais fácil da nossa tarefa, é isso. É mudar a gente mesmo. Porque a partir do momento, uma vez eu virei para um amigo, eu tenho alguns anos isso, eu falei assim, cara, tu tá mudado a beça, rapaz, tu tá ficando mais legal. Eu não, continuo mesmo, quem mudou foi você. Porque quando você se propõe a mudar, o teu olhar para o outro também muda. Você sabe? Você sai daquele radicalismo, ou é do meu jeito, ou não vai ser. Quando você propõe assim, ninguém vai conseguir fazer melhor para você. Para terminar aqui, Emmanuel fala assim no final dessa página. Não te esqueça, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e ele te afeiçoas, serás conduzido por Deus, tu e tua casa. Porque se você realmente reconhecer em Jesus aquele, não o Senhor Salvador da proposta do não precisa fazer nada, que de graça tu vai ser salvo, não é verdade.
Se você aceita que Jesus é um exemplo e um guia e modelo para você seguir, para você imitar, para você repetir os atos dele, nada que acontecer na tua caminhada vai te trazer desespero. Você vai compreender, embora não afastado das lágrimas. Elas nos acompanharão, porque estamos num plano de prova e expiação. Vai tremer.